Começando o nosso bate-papo do pão e hoje um bate-papo do pão específico, né, de perguntas e respostas para poder tirar dúvidas que eu recebi aí de ontem para hoje na caixinha de perguntas dos stories. Então hoje vai ser um bate-papo para falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Começar pela primeira aqui. Onde consigo comprar levain? Na verdade, o levain ele não se vende, né? O levain ele se constrói, você cria na sua casa com ingredientes simples. Ingredientes como farinha e água, ou farinha e água de frutas, ou farinha e caldo de cana, ou farinha e água com um pouco de mel para poder dar um start mais rápido. O levain, ele é criado e mantido na sua casa mesmo. Tá? Tem algumas marcas hoje em dia, de marcas industrializadas, que estão vindo aí com ideias diferentes de ter é como se fosse um levain, mas é um levain desidratado. Não sei exatamente como funciona, porque eu não tive acesso ainda a este levain, tá? Mas eu quero saber um pouco mais, vou buscar mais informações em relação a isso, para saber que tipo de coisa que tem lá dentro também. Mas eu indico, sinceramente, iniciar esse processo na sua casa. E para que você consiga fazê-lo na sua casa, continua me acompanhando, que dentro dessa série Netpão Especial vai rolar também o ensinamento no passo a passo de como você fazer o seu levain do zero na sua casa e continuar mantendo ele aí. O pão com cacau demora mais para chegar no ponto de véu? O pão com cacau, ele demora mais, os diversos processos dele, na verdade, demoram um pouco mais. Porque o cacau, por ser, a grande maioria das vezes, você vai encontrar o cacau alcalino, tá? Existe para vender também um cacau não alcalino no mercado, mas é mais difícil de você encontrar. Se você vai numa casa que vende produtos específicos para confeitaria, onde você vai encontrar esse tipo de cacau, a grande maioria das vezes, nas gôndolas, estão os cacaus alcalinos. Tá? E eles, naturalmente, eles retardam um pouquinho a construção desse véu, o desenvolvimento e até mesmo o crescimento desse pão, tá? Então, dá para chegar? Dá para chegar sim, tranquilo. Eu prefiro muitas vezes chegar muito mais nas dobras do que chegar na sova propriamente dita. Levain dobrou 14 dias. Alimento e coloco na geladeira? Então, na verdade, o fato dele estar dobrando, somente o fato de dobrar não é um direcionador isolado, tá? Porque ele pode começar a dobrar a partir do segundo, do terceiro dia que você estiver com esse levain na sua casa. Por que ele pode começar a dobrar a partir do segundo, terceiro dia? Porque você pode estar numa temperatura ambiente muito alta, muito elevada. E o fato de você estar numa temperatura ambiente muito elevada faz com que ele dobre rapidamente de volume. Se ele está no 14º dia, está dobrando, o que você tem que observar é a manutenção dele nesse pico. Quanto tempo ele fica mantido a partir do momento que ele dobra, né? Você alimentou, dobrou, chegou nesse pico. Quanto tempo ele consegue se manter neste pico? É este que será o seu direcionador para você entender se você alimenta e mantém na geladeira a partir daí, ou se você vai mantê-lo em temperatura ambiente para continuar fazendo essas alimentações, tá? Depois do fermento natural estiver na geladeira, só é para alimentar quando for usar? Essa é uma pergunta recorrente e é bacana que apareça aqui também. Por quê? É uma dúvida da grande maioria das pessoas. Depois que meu fermento chega no ponto, eu percebo que agora posso levá-lo para a geladeira, eu só vou alimentar quando eu for usar efetivamente? Não necessariamente, porque pode ser que você tenha que... você vai querer fazer pão, digamos, a cada 15 dias ou a cada 20 dias. Se você alimentar o seu fermento somente antes de você fazer esse pão, ele vai estar mais fragilizado. Você vai ter que alimentar algumas vezes antes de efetivamente você fazer esse pão. Porque ele vai ficar mais frágil, ele vai ficar mais fraco. As bactérias, as leveduras, parte delas vão ter enfraquecido de tal forma que muitas podem até ter morrido. Então você precisa dar uma recuperação para esse fermento. Então, beleza, levou agora ele para a geladeira. O que você vai fazer? Fazer alimentações de manutenção, de 2 a 3 vezes na semana. Ah, Andressa, eu não consigo fazer alimentações de manutenção de 2 a 3 vezes na semana. Eu consigo só uma vez por semana. Mas antes, então, de você tirar para poder fazer essa alimentação, você vai ter que fazer, retira, faz uma alimentação, espera crescer, faz outra alimentação, espera crescer, faz outra alimentação. Pelo menos para você manter essa força desse fermento, senão você vai deixar um fermento muito frágil dentro da geladeira e quando você for colocar ele para jogo para fazer o seu pão, ele vai estar muito fraco. Aí você vai ter uma decepção na hora de fazer o pão, tá bom? Quando boleio a massa, ela fica lisinha e depois fica rugosa. É normal? Então, eu precisaria entender um pouco mais esse processo, porque assim, não é normal a massa enrugar de novo, tá? Não é normal. Depois que você consegue fazer o boleamento, se você fez a tensão, tensionou essa massa suficiente para que ela fique bem puxadinha, bem firminha, para quando você aperta em cima dela, ela tá bem endurecidinha,
e você deixa para descansar, não é comum que você volte ali e a massa esteja toda rugosa. Isso não é normal, tá? Teria que ver quais são os outros processos que estão por trás deste processo aí que você está fazendo. Que tipo de massa que você está fazendo, como que você está fazendo o teu processo de união dos ingredientes, da sova que você está aplicando em cima dessa massa, tá? Consigo ter o mesmo crescimento da massa sem usar açúcar? É possível substituir o açúcar? Então, eu faço várias massas que elas não vão nada de açúcar, totalmente zero açúcar. Por quê? Dentro da tua farinha, dentro de quaisquer tipos de farinha, você vai ter o amido. E o amido, ele vai se transformar durante o processo fermentativo, ele vai se transformar em açúcares simples e açúcares complexos que servirão de alimento para o seu fermento. Então, o seu fermento vai fazer o seu pão crescer através da alimentação do açúcar presente no amido. Se você coloca um açúcar extra, é um alimento extra também, tá? Vai fazer com que o teu pão possivelmente cresça até um pouco mais rápido. Vai deixar um rastro de uma casca mais dourada, um pão que fica um pouco mais úmido. Não necessariamente um pão que leva açúcar, ele fica doce. Se você coloca ali 4% de açúcar, que é para cada quilo de farinha equivalente a 40 gramas, você terá uma massa mais umedecida, mais dourada, mas não adocicada, tá? Então, o açúcar ele não tem muito essa métrica de somente adoçar o seu preparo. E em relação à substituição do açúcar, você pode colocar outros ingredientes que também levam dulçor e umidade para sua massa. Você pode substituir por um mel, tá? Caso você queira fazer substituições. E dentro do próprio açúcar, você pode ir sempre pelo açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo e modificando o tipo de açúcar que você utiliza na sua receita, tá bom? Posso modelar uma baguete com a massa de pão rústico italiano? Tem alguma diferença no processo? Bruno, pode modelar sim. A única diferença será a modelagem final, mais nada, tá? Você pode pegar a mesma massa e fazer uma baguete tranquilamente, não vai alterar o seu processo dentro da sua massa, você não precisa alterar nada dentro da composição dela para que você possa fazer uma baguete ao invés de fazer um pão em formato de batar ou um pão redondo, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso, só modificar a modelagem mesmo, tá bom? Posso colocar doce de leite no recheio do pão brioche? Então, você pode colocar doce de leite no recheio do pão brioche, mas eu indico que você coloque depois de assado, não coloque para fornear, tá? Porque o doce de leite, ele não é forneável, aí você leva ele pro forno, ele vai desandar, vai dar um ruim aí, tá? Então, assa o seu pão, e o que você pode fazer? Em cima, digamos que o seu pão esteja aqui, tá? Você pode fazer com uma faca mesmo, você vem na parte de cima, perfura aquele pão brioche, dá uma girada, para que ele faça um vácuo ali no meio daquele pão, e com um saco de confeitar e um bico de confeitar, você pode pegar um bico perlê mesmo, que tem uma pontinha redondinha, você vai lá e coloca aquele bico de confeitar dentro daquele buraquinho do pão que você fez, e aí você recheia com o doce de leite. É a melhor maneira para você poder fazer, tá bom? Qualquer massa doce, eu posso usar o tangzong ou não? Primeiro eu vou explicar o que é o tangzong, para que você que esteja aqui de repente não sabe do que se trata. O tangzong é uma técnica asiática de união de farinha com leite e água, para que você possa fazer uma pré-cocção e ao inserir esse preparo dentro do seu pão macio, você leva mais maciez ainda para o seu preparo, aquele aspecto de pão que desfia, você leva também um aspecto de uma durabilidade maior para o seu pão, tá? Então você pode utilizar o tangzong em qualquer tipo de pão macio, porque você não está em busca de maciez num pão rústico, né? Você não quer aquele aspecto de pão que desfia, casquinha macia, num pão rústico. O pão rústico tem uma outra pegada. Já nos pães macios, você pode utilizar em todos. Como faço para minha massa crescer normalmente, mesmo com o tempo bem frio? Cris, a Cris ela não deve me acompanhar muito tempo. Por quê? Porque ela não deve saber que eu coloco para fermentar os meus pães na geladeira. Então, Cris, o tempo frio ele é mais seu amigo do que seu inimigo. Por quê? Porque se você vai fazer uma fermentação em temperatura ambiente, você tiver numa temperatura mais baixa, você vai conseguir uma fermentação por um tempo maior. E isso vai te dar uma qualidade do seu pão muito maior também. Você vai fermentar, vai ter uma digestibilidade melhor desse pão, porque você vai consumir e aquele glúten que está lá dentro vai ter sido mais degradado. Você vai consumi-lo, não vai te dar tanto peso no estômago, não vai te dar azia, não vai te dar desconforto, tá? Então, realmente, o tempo frio ele é mais seu amigo do que não.
O que a gente não pode ter é urgência em fazer com que esse pão cresça. Usar de subterfúgios para que ele cresça rápido. Porque eu entendo que, por exemplo, nós viemos de um passado onde muitas pessoas vão lá, enrolam o pão com cobertor, ou colocam dentro do forno, ou colocam próximo de algum lugar quente para que o pão se desenvolva mais rapidamente. E esse hábito ficou muito enraizado. Então, quando a gente começa a olhar de uma outra forma e perceber que é possível nós termos melhores resultados em temperaturas de fermentação mais frias, mais baixas, aí você começa a perceber que o tempo frio da temperatura ambiente não vai fazer nada de ruim no teu pão não, tá? Quantos dias o levain já estará pronto para uso? Essa também é uma pergunta muito recorrente que eu recebo. A Eliana mandou essa pergunta. Eliana, então, o levain, ele não tem um prazo em dias. Por que ele não tem um prazo em dias? Porque cada ambiente onde será criado esse levain e cada farinha e água utilizada para essa criação, ela terá um desenvolvimento distinto entre si. Se eu começo um fermento natural na minha casa com os mesmos ingredientes que você começa na sua, pode ser que o meu se desenvolva mais rapidamente do que o seu. E por quê? Porque dentro do meu ambiente eu faço pães com uma frequência muito alta. O meu ambiente já está tomado por leveduras e bactérias do pão. Se você começa um fermento natural dentro de um ambiente de padaria, dentro da cozinha de uma padaria, você percebe que ele também se desenvolverá mais rápido, porque também está no ar essa quantidade grande de bactérias e de leveduras ali, tá? Então ele não tem um prazo, um tempo certo. Eu sempre falo que 30 dias é o prazo para que ele esteja no pico da maturidade dele, tá? Mas não significa que antes ele não consiga estar pronto, preparado para poder fazer um pão efetivamente. Eu estou fazendo alguns testes aqui em casa também com fermentos e eles estão com tempo menor do que 30 dias e já estão prontos para serem utilizados para fazer um pão. Tem menos de 20, tem uns que estão com 25 dias, outros com 29, mas já estavam prontos há mais tempo. E aqui está uma temperatura fria. Mas isso, claro, tem tudo a ver com o fato do meu ambiente estar sempre cheio de leveduras passeando aí pelo ar, porque eu faço pães frequentemente, tá bom? Então o negócio é colocar para jogo aí o início do seu levain e começar a perceber as nuances que ele vai te apresentando, tá bom? Posso fazer pão com um descarte que já tem 5 dias? Pode ser qualquer pão, pobre ou rico? Cláudia, o descarte, se você for utilizar para poder fazer um pão, um descarte de 5 dias, quais são os pontos que você deve analisar aí antes de você efetivamente colocar para jogo esse descarte? Primeiro que ele não entrará com potencial de crescimento do seu pão. Ele entrará somente com potencial de aromatização. Você vai ter que casar esse descarte com um fermento biológico para que seu pão cresça. Ele tem 5 dias. Ele tem 5 dias, mas ele estava em temperatura ambiente, ele estava em geladeira. Como que ele estava sendo mantido? Qual é o aroma que esse descarte está exalando? Porque o aroma que ele está exalando agora vai ser o aroma que o seu preparo final também terá. Então, se ele estiver muito ácido, muito avinagrado, não utilize esse descarte. Descarta efetivamente, tá? E aí você pode utilizar uma parte de descarte para poder fazer qualquer pão. Seja pobre, seja rico, seja enriquecido, massa mais básica, massa intermediária, você pode utilizar, não tem problema. Só tem que casar sempre com fermento biológico seco ou fresco, ok? Mel, azeite e óleo entram na soma da hidratação? Entram e não entram ao mesmo tempo. Vou explicar o porquê que entram e não entram, tá? Por exemplo, o mel. O mel, ele vai entrar na soma da hidratação? Vai. Porém, o mel, ele não é somente líquido. Ele tem outras partes que fazem a composição dele que não são líquidas. Então, a gente tem que levar em consideração que quando nós colocamos outros ingredientes que não sejam efetivamente água, ou no caso o azeite e o óleo, que são extremamente fluidos e líquidos e que vão entrar hidratando também, por exemplo, o mel, a manteiga, a banha, são ingredientes hidratantes, só que eles também dão um rastro de partes sólidas ali dentro. A gente não tem como ter efetivamente o cálculo de cada um dentro da sua casa. Então você vai ter que, cada preparo, cada ingrediente, você vai entendendo como que a sua farinha vai se comportar. Por isso que tem receitas que quando vão somente água, a gente fica em 60% de hidratação. Mas quando tem água, o mel, ovos, manteiga, a gente ultrapassa esse 60%, porque a grande maioria das farinhas aguentam esse fato de ultrapassar, porque dentro desses outros ingredientes que nós estamos colocando ali, eles também são estruturantes, emulsificantes, estabilizantes, então eles auxiliam nesse processo de formação da sua massa, tá bem? Por que meu pão fica duro quando coloco frutas secas? Andressa, minha xará aí.
Andressa, eu assim, não tenho certeza como que são os seus processos, mas eu vou dizer para você quais são os processos que você deve fazer para que o seu pão fique com uma qualidade melhor. A fruta seca, ela perdeu bastante da sua hidratação. Então, quando você vai colocar dentro de um pão, qual é a pegada que vai acontecer ali? Você está incluindo um ingrediente extremamente seco dentro de uma massa que foi adequada com uma determinada hidratação. Se você não pré-hidrata essa fruta seca, ela vai roubar parte da umidade que está dentro daquele pão para que ela se resguarde, para que ela fique mais fofinha, mais macia. Então hidrata todas as frutas secas antes. Hidrata, deixa de molho aí 15 a 30 minutinhos em água, depois você peneira bem, para que você coloque essa fruta seca já hidratada dentro do seu pão, para que ela não roube hidratação da sua massa. Ele pode estar ficando duro por falta de hidratação total, tá bom? Vamos lá. O preparo que sobra da cultura, a gente joga fora? Estou no 3º dia, obrigada. Rose, o que você tem que pautar? Eu gosto bastante de utilizar os descartes, tá? Do fermento. Pode ser mesmo durante o processo de criação, se eles não estiverem extremamente ácidos ou com um aroma muito forte. Forte que eu digo beirando assim, aquele aroma mais acetinado, como se fosse uma acetona mesmo, e fica um aroma desconfortável, tá? Se você tiver com esse descarte tendo esse aroma muito forte, descarta de verdade. Caso ele não tenha esse aroma intenso, o que você vai fazer? Você vai utilizar ele para poder fazer algum preparo. Você pode fazer um waffle, você pode fazer panqueca, você pode utilizar como bolo. Para poder fazer parte do seu bolo, ele não vai ser o potencial crescedor do seu bolo. Ele vai fazer parte para levar sabores, aromas e nutrientes ali dentro, tá? Mas, se você não quiser, você pode jogar fora mesmo, tá? Posso rechear o pão de leite com creme de avelã? Pode, porém é o mesmo caso em relação ao doce de leite, tá? O creme de avelã não é forneável. Se você leva ele para o forno, por exemplo, recheado bem no meio, ele vai acabar dando uma desmanchada ali, ele pode vazar, pode virar uma meleca dentro do forno. Então eu recomendo que você recheie depois de assado, depois de frio, aí sim você vai lá, recheia, aí você faz a finalização do seu pão. E aí você pode sempre fazer um furinho em cima. Vai lá e pega uma faca mesmo no centro do seu pão, faça um furinho, se for pãozinho pequenininho, tá? Faça um furinho, aí você vai lá e enche. Ah, Andressa, mas o meu pão é um pão grande. Aí o que você pode fazer? Você pode abrir a massa, aí passar um pouco, uma camada fina, não é para passar um monte, tá? Se você passa um monte, vai acabar virando uma meleca também lá no forno. Aí você pode enrolar essa massa e aí sim levar para assar, porque daí assim ela fica mais contida dentro do pão. Agora, se for bem centralizado no meio de um pãozinho pequeno, eu não indico que você leve para o forno. Só se for numa massa grande, daí você passando uma camada muito fina, enrolando, daí pode levar ao forno, ok? Quero saber se posso fazer autólise na receita de pão semi-integral que você fez. Pode. A autólise, ela pode sim. O que acontece? Quando você tem uma receita que você tem ali em torno de 60% de hidratação em água ou leite, você pode fazer uma autólise. Na verdade, todas as receitas você pode fazer autólise. Só que algumas vão te demandar mais ou menos trabalho. No caso de você pegar uma receita que tenha 30% de água, digamos que tenha 1 kg de farinha e você tem 300 gramas de água. E os outros 300 gramas ou 350 gramas de ingredientes hidratantes são ovos e gordura. É muito mais difícil de você conseguir fazer autólise porque você vai ter que fazer uma autólise parcial, fazer com parte daquela farinha. Aí depois para você juntar isso lá no final é uma dor de cabeça. Então opte por fazer autólise em pães que você consegue colocar toda a farinha da receita, tá? E coloque os líquidos hidratantes que seja, por exemplo, um leite ou que seja água, beleza? Como transferir o pão rústico que estava no cesto ou baneton sem o uso do tapete de silicone. Se você não tem o tapete de silicone, eu indico que você tenha pelo menos um papel manteiga siliconizado, que pode ser da marca Dover ou pode ser dessa marca aqui, ó. Peraí que eu vou pegar, que tem uma marca aqui. Aí vocês podem buscar no mercado perto da casa de vocês, tá? Essa marca aqui, tá? Tem papel manteiga siliconizado dessa marca que você consegue encontrar. E aí ele não gruda no seu pão, porque se você for utilizar o papel manteiga tradicional, ele vai grudar no seu pão como se não houvesse amanhã e não tem mais jeito, tá? Não tem mais jeito. Aí eu sempre falo assim, ou é o tapetinho de silicone ou papel siliconizado, papel manteiga siliconizado para ficar mais fácil. Andressa, eu não tenho nenhum dos dois.
que você pode fazer? Dependendo do tamanho do seu pão, se você tiver, por exemplo, uma forma de silicone, onde você consiga virar direto nessa forma de silicone, pode ser também, tá? Desde que ela não atrapalhe o crescimento do seu pão. O salto de forno do seu pão, a finalização dele lá dentro do forno, ok? Para o pão integral, qual o melhor tipo de sova e para o 100% integral? Benaia. Benaia, o pão integral, seja 100% integral ou seja parcialmente integral, eu indico que você faça sempre a autólise, primeiro a autólise. E eu gosto muito de finalizar, se for 100% integral, eu gosto de finalizar com dobras. Eu praticamente não sovo, porque é uma quantidade muito grande de farinha com farelos, que vão acabar rompendo aquele glúten que foi formado anteriormente, tá? Então faça o pão 100% integral com autólise e depois dobras. O pão parcialmente integral você até pode sovar, tá? Mas faça uma sova mais delicada, pode sovar girando. Posso juntar os descartes e fazer um preparo no fim de semana com tudo que juntei? Pode, Adriana, pode. O que será o seu direcionador? Digamos que você tenha começado lá na segunda-feira a juntar esses descartes. Aí hoje, quarta-feira, você deu uma olhadinha no teu descarte, você percebeu que ele está muito ácido. Opa, peraí, que o meu descarte de segunda-feira está muito forte, o que eu misturei de segunda e terça está muito forte. Se você continuar juntando esses descartes do fermento natural até o final da semana, ele estará ainda mais intenso. Então, é melhor você não juntar. Aí você para, aí descarta de verdade. Porque o aroma que estiver presente no teu descarte, ele vai estar presente lá no preparo final. E muitas vezes isso não é agradável. Às vezes você quer comer um waffle, uma panqueca, que basicamente é ele que vai estruturar, é o descarte que vai estruturar, e fica muito forte. Então descarta efetivamente. Agora, se os aromas estiverem indo muito bem, você está juntando os descartes e eles estão emanando um aroma agradável, bora continuar juntando. Eu faço isso sempre com os meus descartes e no final de semana eu faço um preparo um pouco maior com os descartes que sobram, tá bom? Na verdade, descarte sobra, né? Se é descarte é porque é uma sobra, então é óbvio, né? Ai, ai. Andressa. Vamos ver aqui. Meu fermento está no 12º dia, crescia bem pouco. Mudei para 1, 2, 3, no 9º e mantém mais de 12 horas. Está pronto? Você tem que perceber quanto tempo. Deixa eu pegar um fermento aqui. Ai, pera, que eu não estou alcançando. Aqui. Então, esse aqui é um exemplo de fermento, tá? Aqui o fermento, beleza. Ele tá crescendo, ele se mantém 12 horas a partir de que momento? Ele cresce, dobra de volume, beleza? Mas aí ele chega aqui, ele consegue ficar 12 horas mantido no pico depois que a cúpula desceu, ou mantido aqui depois que ele dobrou de volume, passou pelo processo de cúpula, todo esse processo. Isso que você tem que analisar. E analisar a repetição disso, esse comportamento repetitivo, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, ele foi alimentado ontem à noite e ele já tá retrocedendo. Ele tá bem forte. Deixa eu virar aqui um pouquinho o celular para vocês poderem ver. Aqui, ó. Ele tá bem forte, ó. Deixa eu dar uma mexida aqui para vocês poderem ver. Tá vendo que ele tá meio afundado no meio? É normal esse processo, quando ele tá muito forte, ele tá precisando de alimentação, tá? Ele fica dessa forma mesmo. Tá com um aroma bem gostoso, bem delicioso. E ele tá com 25 dias, esse aqui. Ele já tá pronto, já faz mais dias. Ele já tá pedindo bastante alimentação. Eu que tô aqui postergando para poder utilizar ele e colocar ele para jogo. David, como assar pães crocantes usando pedra refratária, uma vez que elas não podem ser molhadas? Ao invés de você molhar a pedra refratária, umedece as laterais do seu forno, tá? As paredes do forno. Você pode ir lá e borrifar a parede do forno, a pedra refratária está no centro, você vai lá e umedece as laterais, tá? Porque se você colocar ali vai dar ruim. Se você umedecer a pedra refratária, ela pode vir a trincar assim. Tá? Então, por que eu acabo utilizando e optando por chapa de ferro ou chapa de aço dentro do forno para poder assar pães crocantes fora da panela? E eu fiz um teste essa semana e deu muito bom. Na verdade, sim, esse já é mais de um dos testes que eu tenho feito com a chapa de aço, tá? E que tem dado um resultado muito legal. Fiz com a chapa de ferro também, deu muito legal o resultado. Tá abrindo muito bem a pestana. Só não posso manter a ventilação do meu forno ligada. Se ela ficar ligada, vai dar ruim ali, tá bom? Posso utilizar o levain em todos os tipos de pães ou só pode colocar no pão rústico? O levain pode ser colocado em todos os tipos de pães tranquilamente, tá? Então, assim, o que você tem que pensar? Se o teu levain ele é muito ácido, muito forte, ele não vai casar muito bem
com uma massa mais adocicada, por exemplo, um panetone, um brioche, uma massa mais delicada, tá? Então você vai ter que refrescar mais vezes, mudando aquela cultura ácido-lática presente ali, para que você consiga transformar num retrogosto um pouco mais sutil, mais suave. Senão o seu preparo vai ficar muito forte, tá? Vai ficar muito ácido. Daí não combina também, né? Com o seu preparo, aí não vai combinar. Explica sobre farinha esfarelada na hora da mistura de ingredientes. Elis, eu não sei muito bem o que você quis dizer com farinha esfarelada. Porque assim, lendo essa tua frase aqui, qual é o contexto que eu consigo entender o que você quer dizer? Para mim, se uma farinha está esfarelando demais na hora de você unir os ingredientes, você vai ter que colocar mais hidratação. Tá faltando água ali, tá faltando ingredientes hidratantes para poder fazer a união. Se ela tá esfarelando, tá soltando, tem coisa sobrando ali ainda, farinha sobrando, é porque falta ingredientes hidratantes que façam a união daquilo ali, tá bom? Pode aumentar o percentual de leite em pó nas receitas? Então, você pode, de repente, dissolver o leite em pó conforme o fabricante te indica na água do seu preparo. Tá? Cada fabricante de leite vai lá e indica de uma maneira diferente para você poder dissolver o leite em pó na água. Então, se você quiser colocar uma quantidade maior de leite em pó num preparo, num pão, dissolva conforme ele está orientando dentro da água da sua receita, para que você tenha uma quantidade maior de leite em pó ali, ok? Qual a porcentagem de Tangzong ideal na massa do pão? Eu utilizo para pães que não tenham nenhum tipo de recheio, que não tenham nenhum tipo de pedaços de frutas, de oleaginosas, de nada dentro dele, eu indico 15% do peso da farinha. Se tiver pedaços, oleaginosas, frutas, qualquer coisa que tenha que faça parte de um recheio, eu indico 17% do peso da farinha, ok? Quais grãos devo deixar de molho e quais tostar e quais fazer os dois processos no pão integral? Então, os grãos que liberam uma grande quantidade de gelatina, não deixem de molho, que no caso da chia, por exemplo, né? A chia, se você colocar água, ela vai virar uma gelatina grande, assim, ela vai ficar uma coisa enorme, né? Então, eu não passo a chia pelo processo de deixar de molho e nem pelo processo de tosta também, tá? Aí, assim, cada grão você vai ter, porque é uma lista grande de grãos, né? A linhaça solta também um pouco de gelatina, mas aí eu lido com ela de uma maneira assim, eu tosto, deixo esfriar, coloco um pouquinho de água nela para ela poder dar uma hidratada, ficar mais macia, mais fofinha ao morder, mas eu não coloco um monte de água, porque se eu coloco um monte de água, eu vou soltar a gelatina obrigatoriamente ali, não tem jeito, tá? Não é bem uma gelatina, é um gel que ele solta, né? Um gel que ele vai liberando, mas assim, existe uma grande quantidade de grãos que você pode trabalhar dentro do seu pão. O que você tem que observar? Se aquele grão que você está colocando para jogo naquele momento, ele tem esse potencial de soltar esse gel ao ser deixado de molho. Se tem, evita deixar de molho durante muito tempo, com uma grande quantidade de água, tá? Pão doce, o processo é o mesmo? E o tempo de fermentação? Meu avô fazia muito e não consigo. Então, o pão doce, automaticamente quando a gente fala pão doce, eu já visualizo que você tem mais do que 15% de açúcar dentro dessa massa. Tá? Para cada quilo de farinha, você tem 150 gramas de açúcar ou mais. Se você tem um pão com uma receita assim, então o que você vai fazer? Você tem que fazer necessariamente uma esponja. Você não pode simplesmente passar batido sem fazer uma esponja, porque é muito açúcar mesmo, tá? Muita coisa. E o tempo de fermentação? O tempo de fermentação, gente, não se pautem em tempo, porque o tempo ele não é o teu melhor amigo. Porque você está num ambiente, numa temperatura diferente da minha. Então, se você está numa temperatura onde você tem lá 30 graus, o teu tempo de fermentação vai ser diferente da minha temperatura, que está ali agora em torno ali de uns, sei lá, 15, 18 graus. Será diferente. E se eu te falo tempo, eu posso te levar ao erro. Tá? Eu posso te induzir a deixar tempo demais fermentando numa temperatura extremamente elevada. Daí passa do ponto, teu pão vai dar ruim, vai passar da fermentação, tá bom? Optem sempre por analisar a massa, tá? Observem essa massa que vocês estão fazendo. Apalpem a massa quando vocês estiverem fazendo esse preparo. Por quê? Se você estiver apertando a massa, ela estiver muito macia, muito fofinha, onde ela afunda e ela não volta mais, significa que já passou do ponto de fermentação. Vai dar pão? Vou ter que jogar fora? Não, jogar fora não vai ter que jogar. Mas vai dar um pão com um resultado não tão bom quanto ele poderia ter chegado se você tivesse levado o pão para assar no tempo certo, no tempo da fermentação correta, que é onde você aperta a massa afunda levemente e volta delicadamente, bem devagarinho, deixando uma marca bem sutil, bem suave na massa.
Este é o ponto ideal para você poder levar a sua massa para o forno, ok? Tenho clientes que me pedem pães 100% integral, já tentei e não tive bom resultado. Trabalho com levain. Enia, primeiro você vai ter que testar fazer o seu 100% integral com autólise, tá? Pode ser que você esteja sovando demais, e quanto mais você sova um pão 100% integral, mais você vai fazer com que aquela estrutura sofra, tá? Então tente fazer autólise, tente fazer a união desse levain posteriormente ao processo de autólise. Coloque esse levain e faça a união sem sofrimento, sem ficar sovando demais. Próxima pergunta: como cuidar do levain quando passa a morar na geladeira? Quando alimento, espero ou volto para a geladeira? A partir do momento que ele está morando na geladeira, eu gosto sempre de fazer alimentações de manutenção, de 2 a 3 vezes na semana, tá? E quando você alimenta, essa alimentação de manutenção, alimenta, deixa ele crescer, chegou no pico, antes de ele começar a retroceder, você leva ele para a geladeira de volta, beleza? Meu fermento natural está com 37 dias, ainda não coloquei na geladeira. Tenho que colocar? Sou do Rio de Janeiro. Vanessa, ótima pergunta. Porque o Rio é um lugar mais quente, né? O que você tem que observar? O seu fermento natural, ele está seguindo legal aí na tua temperatura ambiente? Ou ele está crescendo demais e pedindo mais alimentações por dia? Porque se ele pede 2 alimentações por dia, até dá para você continuar mantendo em temperatura ambiente. Só que você acaba ficando muito refém do seu fermento, né? Você tem que ficar toda hora ali analisando, observando, ver se ele está certo, se não está certo, tá? Então, observe isso, beleza? Como que está o comportamento dele? Se uma alimentação é suficiente, por que você tem que cuidar? Se você está alimentando ele todos os dias, mas ele vai lá, ele chega no pico dele, que nem tá aqui a marcaçãozinha aqui, ó. Chegou no pico dele aqui. E ele começa a retroceder, retroceder, retroceder. Aí só no dia seguinte você vai lá e alimenta de novo. Você tá perdendo força do fermento. É melhor que você leve ele para dormir na geladeira, para morar na geladeira e faça as alimentações de manutenção, de 2 a 3 vezes na semana, do que você deixar ele sempre, todos os dias, perder essa força, tá bom? Como faço para que o meu pão não fique com gosto do levain? Então, eu acredito que você esteja falando em relação ao sabor mais ácido, né? Se for o sabor mais ácido, é o seu fermento que está com essa bactéria cética mais desenvolvida. Então, você tem que refrescar o seu fermento mais vezes, manter ele em temperatura ambiente por mais tempo. A bactéria cética, ela gosta mais de temperaturas mais frias, tá? Então, se você tiver numa temperatura ambiente muito fria, acaba desenvolvendo com mais facilidade a bactéria cética. Então alimenta mais vezes, refresca o seu levain mais vezes antes de você utilizar ele para fazer o seu pão. Pode ser isso que você esteja não gostando aí do seu pão, tá? Alimentei o levain ontem à noite, pela manhã ele ainda está no pico. Posso usar? Então, você não sabe quanto tempo ele está no pico ainda, né? Então assim, digamos aqui, esse fermento de baixo aqui. Peraí que eu vou mostrar esse fermento de baixo. Esse fermento aqui. Hoje de manhã, tá vendo que ele começou a descer? Pouca coisa ele desceu, né? Hoje de manhã, quando eu levantei, ele estava no pico, tá? Ele estava no pico. Só que se eu tivesse utilizado ele, eu não saberia quanto tempo que ele estava disponível nesse pico. Porque você tem que utilizar assim que aquela cúpula, e não são todos os fermentos que fazem uma enorme de uma cúpula, tá? Este fermento, que é um fermento firme, é diferente desse fermento, que é um fermento semilíquido. É diferente o comportamento. Esse fermento aqui vai ter uma leve cúpula mais no centro. Você vai observar quando você coloca bem rente aos seus olhos, que tem um leve aumento bem no centro dele. Esta é a cúpula dele, tá? Quando ela volta e fica reta de novo, você pode utilizar para fazer o seu pão. Já no teu caso, como você alimentou à noite e ele amanheceu no pico, você não sabe quanto tempo ele está ali. Então ele já pode ter perdido aquela força mais estrutural e aí você vai ter um pão que de repente não cresça lá no final, tá? Algum grão pode amargar o pão integral? Então, eu uso todos os tipos de grãos, não sinto amargor em nenhum deles, tá? Se efetivamente amargar alguma coisa, se acontecer alguma coisa aí, pode ser que o teu grão já não estivesse lá aquelas coisas, tá? Pode ser que ele já estivesse já em algum processo de rancificação. A gente tem que pensar que os grãos, eles têm uma grande quantidade de gordura dentro deles, né? E essa gordura tem uma capacidade de rancificação muito rápida. Se você deixa o seu grão meio de lado durante muito tempo, ele rancifica facilmente. E aí isso pode te levar a sentir um aroma amargo, mas que na verdade é dele já ter passado do tempo e ter ficado râncido, tá? Posso transformar o levain misto, farinha branca integral 122 em um levain de farinha branca? Pode. Se você tem um levain de 122 de farinha mista,
você tem ali, você pega uma isca de 25 gramas, digamos, tá? Ou de 20 gramas, coloca 40 gramas de água e 20 de farinha branca e 20 de farinha integral, para você transformar, você vai mudando. Você vai lá e coloca 20 gramas da sua isca, 40 gramas de farinha branca, 40 gramas de água, e aos poucos aquele rastro de farinha integral que estava ali dentro, ele vai se modificando. Toda vez que você modificar um fermento natural, modificar a farinha, a quantidade de farinha que você está dando disponibilidade para ele, ele vai modificar o comportamento também. Então, se ele ficar mais lento, mais preguiçoso, isso é muito comum. Não ache estranho, nem pense que de repente está fazendo alguma coisa errada, porque ele está habituado com uma alimentação e você vai lá e muda rapidamente. Nessa mudança, ele pode ficar mais preguiçoso, tá? Pode ficar um pouco mais lento e é normal, ok? É normal a massa ficar com bolhas de ar durante a sova e o bolhamento? Super normal acontecer isso, tá? O que acontece durante o processo de sova? Se ele tá dando muitas bolhas, no momento de bolear também, eu vou estourando aquelas bolinhas, tá? Na hora de bolear, muitas bolhas acontecem ali, eu vou rompendo essas bolinhas para que não dê defeito. Se fica uma bolha gigante no meio do pão, é aquele pão que você vai cortar e vai ter aquele buraco no meio, tá? Então é importante que você estoure aquela bolinha e aperte bem aquela modelagem para que não fique essas bolhas no meio. Ou porque lá no forno, de repente, tem uma bolha na parte de cima do pão. Começa a assar o seu pão, aquela bolha ela cresce também, endurece lá e fica aquela coisa estranha em cima do pão. Não fica bonito, né? Então pode romper antes de você levar para fermentação aí, que não tem problema. Beleza? Um beijo grande para vocês. Obrigada pela participação.